E o primeiro relato de hoje, ainda um relato longo, e foi pedido esses dias aqui, que é o seguinte: o espírito da minha mãe me acompanhava. Vamos ver então, vamos começar o relato. Deixa eu tomar uma aguinha. Pronto, vamos lá. Olá, Ana, este é o segundo relato que escrevo ao canal Assombrado. Espero que algum dia você leia pelo menos um. Estou lendo. Me tornei membro do canal em abril de 2020. Agora, assino o canal desde 2018 e assisto desde 2016. Olha que belezinha. Como de costume, os nomes, se existirem, estarão trocados. Muito obrigada. Meu nome é Fulana, tenho 46 anos e gostaria de dividir com os assombrados a minha história com a minha mãe. A Marie. Marie fica quietinha aqui de boa. Os meus pais eram de Minas Gerais e em 1972, à procura de uma vida melhor, foram morar em São Paulo, onde parte da família do meu pai já morava. Minha mãe não teve estudo e só havia trabalhado como empregada doméstica. Já o meu pai logo se tornou metalúrgico e aprendeu a função de mecânico de manutenção. Assim, meu pai arrumou emprego em uma grande multinacional da metalúrgica e a minha mãe ficou em casa cuidando da minha irmã. Eu nasci em 1973 e o meu irmão em 1975. Em um domingo do mês de outubro de 78, meu pai saiu para botecar com alguns amigos, demorou para retornar para casa e, por fim, chegou a notícia de que ele havia sido atropelado por um carro e estava morto. Minha mãe voltou conosco para morar em Minas, perto da família dela, pensando ter apoio da minha avó para a criação dos filhos. Em 1981, acredito que a minha mãe sofreu algum processo depressivo e passou a beber muito. Cada dia mais. Brigou com a família e acabamos indo morar na casa de aluguel de uma irmã do meu pai. Foi exatamente essa tia quem escreveu para os meus tios paternos em São Paulo pedindo para buscar a mim e meus irmãos, porque a minha mãe já não tinha condições de cuidar da gente. Então, em junho de 1981, meus tios juntaram dinheiro para as passagens, conversaram entre si e foram para Minas, a fim de conversar com a minha mãe. Convenceram ela a se submeter a uma internação para tratar o vício do álcool. E enquanto isso, eles tomariam conta da gente. Fomos morar em São Paulo enquanto a minha mãe fazia o tal tratamento que demoraria no máximo 2 meses. Entretanto, o tempo passou e a cada mês recebíamos a notícia de que a minha mãe precisaria de mais um pouco de tempo para se curar. Num sábado, eu havia ido à casa da minha avó paterna, com a minha prima. Nós duas tínhamos 8 anos e naquela época conseguíamos andar na vila onde morávamos sem riscos. Então íamos às casas dos tios, da minha avó e dos primos sozinhas. Nós estávamos voltando para casa e faltava ainda uns 10 minutos de caminhada para chegar na casa da tia com quem eu morava. E eu comecei a ouvir a minha mãe chamando o meu nome. Como eu era criança, já construí uma cena na minha imaginação. Minha mãe finalmente voltando para casa e faltava ainda uns 10 minutos de caminhada. Não, peraí, eu que voltei aqui, ó. Já construí uma cena na minha imaginação. A minha mãe finalmente havia se recuperado e estava na casa da minha tia me esperando e me chamando. Uma risinha toda educada passando aqui, tipo, esperando uma pequena oportunidade, passou sem pisar no teclado, tipo, baixou a cabecinha e foi deitar na caminha dela em cima do CPU. Obrigada, Marie. Bom, então fiz essa imagem mental, né? Minha mãe finalmente havia se recuperado e estava na casa da minha tia me esperando e me chamando. Falei com a minha prima que a minha mãe me chamava e ela disse que não tinha escutado nada, mas de qualquer forma nós devíamos andar mais rápido para chegar em casa. A rua era uma subida e sabe quando a gente corre tanto que chega a dar dor na batata da perna e na barriga? Então, subimos a rua assim e eu ansiosa para chegar na casa da minha tia e encontrar minha mãe.
Só que quando cheguei, a minha tia estava sozinha. Falei para ela que eu havia escutado a minha mãe me chamar, e então perguntei se não era ela quem tinha me chamado. E ela me disse que não, que nem sabia em que ponto do caminho estávamos e que não havia chamado ninguém. Ela ficou preocupada, ficou triste, ficou séria. Foi até mesmo grossa. Eu acho que percebeu que havia acontecido Acho que percebeu que havia acontecido algo estranho. Poucos minutos depois que chegamos, estacionou o carro de um dos irmãos do meu pai na porta da minha tia. Era o meu tio, e ele veio avisar que a minha mãe havia falecido. Então aquele grito era minha mãe me chamando, mas como era criança, não tinha tido a percepção de que era algo sobrenatural. Meus tios decidiram que não seria possível levar a gente para o velório e o enterro. Eu não consegui me despedir da minha mãe. Eu não soube nunca onde ela foi enterrada. Tanto meu pai quanto a minha mãe foram enterrados em cemitérios públicos, de modo que, sem ninguém tomar conta, os restos mortais se perderam por falta de identificação dos túmulos. Pois bem, depois disso, acabei ficando definitivamente com a minha tia, irmã do meu pai. Por uma questão de logística e impacto financeiro, cada irmão acabou sendo criado por um casal de tios diferentes. Meu pai tinha uma irmã e 2 irmãos que se dispuseram a ser nossos tutores. Assim eu fui criada pela tia M. A tia M era casada com o tio J e tinha 3 filhos. Eu não sei bem porquê, eu sempre acabava estudando em horário diferente dos meus primos. Se eles estudavam de manhã, eu estudava à tarde. E se naquele ano eu estava estudando de manhã, eles é que estavam matriculados à tarde. Para minha tia era bom, pois ela sempre tinha uma companhia em casa. Lembro que eu tinha já uns 13 anos, morávamos em uma casa daquelas compridas. Eu estava sentada estudando na sala que tinha um janelão de vidro com vista para a rua e uma porta de vidro com vista para um corredor lateral. Naquele horário, só ficávamos eu e a minha tia em casa. Enquanto lia o livro, ouvia minha tia conversando na rua com uma vizinha que lavava a calçada. Levantei os olhos da leitura por um minuto e vi uma aura toda branca, luminosa, passando pela porta do corredor lateral. Como olhei de canto de olho, ainda perguntei, tia? E ela respondeu lá na rua, oi! E eu comecei a chorar, e ela veio correndo. Contei o que havia visto. Ela me deu água com açúcar e me disse que naquele final de semana deveríamos mandar rezar uma missa para a alma da minha mãe. E assim foi feito. A missa foi rezada. Fui crescendo, sempre com uma depressão me acompanhando, lutando muito para me educar e prosseguir com a vida. Me tornei adulta, me formei, terminei meu mestrado e virei professora em uma cidade próxima à região de São José do Rio Preto, olha só daqui. Eu passava 3 ou 4 dias da semana na cidade em que lecionava, depois voltava para a cidade de São Paulo, pois fazia doutorado. Meus tios, família, namorado e minha casa de fato eram na capital. Passei muitos anos fazendo o caminho São Paulo interior, todas as semanas, de modo que... E é longe, hein? De modo que cansava de viajar por uma determinada linha de ônibus e vivia fazendo trocas para a viagem ficar mais amena. Teve uma época que descobri que se pegasse carona até São José do Rio Preto e de lá pegasse o ônibus para São Paulo, a viagem ficaria, além de mais barata, mais rápida. E assim passei a fazer. Eu pegava carona com algum professor que trabalhava comigo até Rio Preto e de lá pegava o ônibus para São Paulo e daqui pegava o ônibus para São Paulo. Uma vez consegui carona com uma professora da área de exatas. Na época, em 2004, ela tinha comprado um carro todo moderno, daqueles que apitam se a porta está aberta ou se algum passageiro está sem cinto de segurança. Éramos 3 pessoas no carro. Essa professora que me deu carona, uma outra professora e eu. Todas nós lecionávamos em cursos diferentes e tínhamos pouco conhecimento da vida uma das outras.
todas estavam de cinto e mesmo assim o sensor do carro insistia em apitar. A dona do carro perguntou se nós não tínhamos esquecido de travar o cinto. Checamos e todos estavam travados. Foi então que ela olhou para o banco de trás e disse: "Carro, presta atenção, a quarta passageira é um espírito, não precisa de cinto." O apito parou de soar e seguimos viagem. Durante o caminho, ela foi me dizendo que eu não sabia, mas ela era médium, e começou a contar as visitas dos espíritos que chegavam no centro. Aí ela começou a dizer que os espíritos se perdiam, que muitas vezes eles vinham de longe procurando uma luz, que não deveríamos ter medo. E foi então que ela disse: "Sabe, fulana, na década de 80, morreram muitas pessoas pelo uso indevido de um remédio, porque foram fazer tratamentos em clínicas contra o abuso de álcool. Foram submetidas ao tratamento com esse remédio, mas era recomendado a elas que não bebessem, pois podiam passar mal. Realmente, para pessoas mais fortes, a mistura entre o tal remédio e o álcool gerava apenas enjoos e desconfortos intestinais, mas para mulheres, especificamente mulheres miúdas e magras, tal mistura causava uma arritmia muito forte e a pessoa acabava morrendo de ataque cardíaco. Esse é o caso do espírito que está no carro. Ela veio de longe, está meio perdida, mas vamos mentalizar para ela encontrar a luz." Viu? Ela fala assim, você tá duas pessoas no carro, aí aquela que tá no banco de trás fala: tem o quê aqui, o espírito, tá aqui, tá viajando com a gente, assim, tá? Tipo, mas ela já estava acostumada com isso, e legal que ela foi clara e falou: não precisa ter medo, são pessoas buscando ajuda, e tem alguém ali, pessoas adultas dentro do carro, estudadas, então, né, acho que... Enfim, eu fiquei toda arrepiada e comecei a chorar em silêncio. Nunca tinha contado a história da minha mãe para essa professora. Aliás, eu nunca tinha contado a história da minha mãe, mas para nenhum colega de trabalho daquele lugar. Talvez soubessem que ela tinha morrido, mas não sabiam do alcoolismo, nem da estatura física dela. Eu tinha certeza que o espírito que estava no carro era a minha mãe, que ainda estava perdida. Eu lembro que na época eu fazia terapia, e na terapia freudiana a gente acaba entendendo as nossas diferenças com a mãe. Eu realmente tive muita dificuldade para entender a minha mãe. Eu considerava ela muito... Eu a considerava como fraca, alguém que tinha desistido de mim e dos meus irmãos por causa da bebida. As observações da família do meu pai ajudavam muito a construir esse conceito de fraqueza dela. Fui criada tendo os meus pais como um contra-exemplo e que eu deveria virar alguém na vida para não decepcionar os meus tios. E eu realmente trabalhei muito duro, estudei muito mesmo. Não tendo condições, passei muita fome, nunca pedi nada para ninguém da família e até ajudei muito depois que comecei a trabalhar. Então, toda essa força em mim ajudava a reforçar a ideia de que a minha mãe havia sido uma mulher fraca. A vida passou e eu terminei meu doutorado e mudei do estado de São Paulo. Em 2009, me apaixonei por um rapaz e achei que finalmente tinha encontrado um parceiro para começar uma vida a dois. Mas ele me decepcionou. E a depressão, que sempre havia me acompanhado, junto com a ansiedade, pegou muito forte nessa época. Foi então que fui fazer terapia com uma psicóloga holística. Contando sobre a minha vida, ela decidiu fazer uma técnica em que eu mentalizava minha mãe pequena como criança, abraçava ela, entendia o amor dela por mim, a perdoava e agradecida pela vida. A perdoava e agradecia pela vida, algo assim. E assim eu fiz muitas vezes. Então, depois disso, a minha ansiedade e depressão foram desaparecendo. Comecei a ter mais alegria, gostar de olhar para o céu azul, de caminhar no parque, de fazer trilha, de dar valor à minha vida com ou sem um parceiro. Comecei a me amar mais e sentir o amor dos meus pais e principalmente da minha mãe na minha vida. Agradecendo sempre a eles por tudo em mim que veio deles e por eles terem existido antes de mim.
Da última vez que falei com a minha mãe em terapia, a terapeuta disse: agora sim ela aceitou ir, está finalmente na luz. Bem, Ana, esse foi mais um dos meus relatos. Espero que você leia e já me emociono pensando nisso. Espero que gostem da minha história e que ela sirva para entender que os nossos pais e mães são sempre heróis, mas são também pessoas de carne e osso, que erram, tentam acertar e têm a sua humanidade. Muito obrigada a você e aos seguidores do canal. Beijos para os pets e para os rampirinhos. Muito obrigada, um beijo para você. É isso mesmo. Então ela também não estava, a mãe dela também não estava em paz com tudo que aconteceu. Foi muito difícil para ela também. E ela continuava ali. E a filha não tinha, de certa forma, não é que não tinha perdoado, mas tinha esse lance da mãe, né? Falar, minha mãe não se esforçou para cuidar da gente, tudo. E não é bem isso. Tudo, o buraco é mais embaixo, sabe? Mas depois de tudo entendido e compreendido, aí a mãe dela conseguiu encontrar a paz e a luz, né? É isso aí. Serve de reflexão muito, né? Este relato. Muito bom. E olha só a mulher vendo lá atrás do carro. E o cinto acusando que tinha alguém lá. Deixa eu dar um beijo aqui.